No final desse vídeo, eu vou te mostrar um sinal que ninguém fala, um sinal que aparece justamente nas pessoas mais devotas, que rezam o terço há décadas, um sinal que indica que a oração está bloqueada, não por falta de fé, mas por excesso de uma coisa que parece fé, mas não é. Fique até o final, porque esse sinal pode estar presente na sua vida agora mesmo, e você nunca percebeu. Existe uma diferença entre o terço que chega ao céu e o terço que fica no teto do quarto. E essa diferença não tem nada a ver com quantas vezes você reza por semana. Não tem nada a ver com o terço que você usa, com a hora que você escolhe, com o volume da sua voz. A diferença está numa coisa que acontece antes da primeira Ave Maria. E na maior parte das vezes, quem reza há décadas é justamente quem nunca parou para aprender isso. Meu nome é Padre Jonas. Fui ordenado sacerdote em Minas Gerais, onde nasci. E há mais de 20 anos acompanho famílias na confissão, no luto, na esperança que temem ficar, mesmo quando tudo parece imóvel. Eu preciso ser honesto com você antes de continuar. Eu não gosto de sensacionalismo espiritual. Não falo por falar. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que eu aprendi a entender primeiro na teoria e depois na vida, ao lado de pessoas reais, com dores reais, rezando terços reais. Cresci em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Minha avó, Dona Fiinha, rezava o terço todo dia às 5 da tarde, sentada na cadeira de balanço da varanda, com o terço de madeira que meu avô tinha trazido de uma romaria à Aparecida em 1962. Eu ficava do lado quando criança, às vezes entediado, às vezes só olhando. O que ficou gravado em mim não foram as palavras, foi o rosto dela, os olhos fechados, e um silêncio entre um mistério e outro que parecia maior do que o quintal inteiro. Quando cresci e estudei teologia, entendi que aquele silêncio tinha um nome: recolhimento interior. E entendi que foi ali, naquela varanda em Patos de Minas, que vi pela primeira vez a diferença entre um terço rezado e um terço vivido. Hoje, vou te revelar 3 coisas que essa diferença produz na prática. 3 revelações. E a terceira é a mais importante. Não pule para ela. Cada uma prepara você para a próxima. Antes de eu revelar a diferença, e ela é mais simples e mais surpreendente do que você imagina, preciso te pedir uma coisa. Se você está aqui, é porque o terço importa para você. Não é entretenimento. É oração de verdade. Se quiser que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo toda semana, se inscreva agora no canal. É gratuito e cada inscrição me diz que esse trabalho está chegando onde precisa chegar. E se o que eu disse até agora já tocou algo dentro de você, deixa um like. É o seu amém antes do vídeo terminar. Mas agora, antes que eu vá para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Nossa Senhora apareceu em Fátima em julho de 1917 e pediu às 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, que o terço fosse rezado todos os dias pela paz. Não apenas recitado, rezado. Irmã Lúcia preservou essa distinção nas suas memórias e ela é importante. Ela escreveu que Nossa Senhora parecia triste quando via terços rezados com pressa e sem o coração. A frase que ficou registrada como síntese daquela mensagem é esta: o terço rezado com amor vale mais do que 1000 rezados com os lábios. 1000 por 1. Não pela quantidade, pela qualidade interior de quem reza. Isso não é uma crítica a ninguém, é uma bússola. Se a quantidade não é o critério, o que é? O que torna um terço diferente do outro, quando as palavras são as mesmas, o número de Ave-Marias é o mesmo, o tempo é o mesmo? É exatamente isso que vou responder agora. Eu chamo a primeira revelação de a carta sem endereço.
O terço é um instrumento de intercessão. Ele não funciona sozinho como uma máquina. Ele funciona como um canal entre quem reza e a pessoa ou a situação pela qual se reza. E como todo canal, ele precisa de uma direção. Quando alguém começa o terço sem declarar a intenção, seja em voz alta ou pelo menos no coração, a oração existe, mas não tem destinatário fixo. É como escrever uma carta com muito cuidado, colocar no envelope, selar e jogar na caixa de correio sem escrever o endereço. A carta saiu, o esforço foi real, mas ela não vai chegar ao lugar certo. São Luís Maria Grignon de Montfort, sacerdote francês do século XVIII, canonizado em 1947 e autor do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, o documento mais citado sobre espiritualidade mariana dos últimos 3 séculos, escreveu que o terço rezado sem intenção definida é oração incompleta, pois falta a direção que transforma palavras em súplica viva. Ele não estava falando de uma formalidade, estava falando do que orienta a graça. Quero te contar sobre uma paroquiana de Patos de Minas que rezava o terço pelo filho há 11 anos. Quando perguntei o que ela dizia antes de começar, ela respondeu: "Começo logo com a Ave Maria, padre, porque não quero perder tempo." Ela nunca havia nomeado o filho antes de rezar. Nunca havia dito em voz alta: "Ofereço este terço por João, para que ele volte à fé." Quando começou a fazer isso, apenas 3 palavras ditas antes do creio, ela mesma me contou: "É como se eu soubesse para onde estava indo." A instrução é simples e pode ser aplicada hoje. Antes de rezar o creio em Deus Pai, pare. Diga em voz alta, não no pensamento, em voz alta, o nome da pessoa ou situação pela qual você está rezando e o que você está pedindo. Exatamente assim. Senhor, ofereço este terço por meu filho Carlos, para que o Senhor abra o coração dele à fé antes que seja tarde. Isso leva 15 segundos. A voz externa cria um comprometimento interior que o pensamento silencioso não cria da mesma forma. A tradição contemplativa católica ensina que o ato de nomear em voz alta é um ato de fé, não de superstição. Alguém vai pensar: "Mas Deus já sabe pelo que estou rezando, então por que preciso dizer?" Sim, Deus sabe, mas a intenção declarada não é para informar Deus, é para orientar você. É para que sua mente, seu coração e suas palavras apontem para o mesmo lugar durante os 20 minutos do terço. Sem isso, a mente vaga e a oração se fragmenta. Agora preciso te apresentar alguém. Ela vai caminhar comigo até o final desse vídeo. Dona Conceição tem 69 anos e mora em São Gotardo, no Alto Paranaíba Mineiro. Viúva há 6 anos do seu Dirceu, com quem teve 3 filhos. O problema está no do meio, o Gilmar, 44 anos, que foi saindo da igreja devagar depois do casamento, primeiro faltando nos domingos, depois nas festas, agora há 8 anos sem nenhum sacramento. Dona Conceição reza o terço todo dia às 6 da manhã, sentada na cozinha antes do café. O terço é de plástico branco com fio azul, ganho na primeira comunhão do Gilmar. Ela guarda esse terço há 40 anos. Mandou rezar 4 missas pelo filho. Pediu ao padre da paróquia que visitasse a família. A visita aconteceu. O Gilmar foi educado, tomou café e nada mudou. Ela trouxe uma foto do Gilmar de quando ele tinha 12 anos, de terno na crisma, e guarda na carteira. É essa foto que ela olha quando reza por ele. Numa tarde de confissão, ela me disse uma frase que eu não esqueci. "Padre, eu rezo todo dia, e às vezes acho que minha oração não sai desse teto. Fica aqui dentro e não vai a lugar nenhum." Eu reconheci naquela frase as 3 coisas que vou te revelar hoje.
E a segunda delas é a que ninguém tem coragem de dizer para uma pessoa devota. Eu chamo a segunda revelação de a pressa devota. Existe uma armadilha específica da pessoa fiel, não da pessoa negligente. Quem reza o terço há anos desenvolve uma fluência que parece virtude, mas pode se tornar obstáculo. A mente aprende as palavras tão bem que consegue recitá-las enquanto planeja o almoço, pensa no neto, se preocupa com a conta de luz. Esse estado, rezar com a boca enquanto a mente está em outro lugar, tem um nome na tradição espiritual católica: oração meramente vocal, sem atenção interior. Jesus o criticou diretamente no Evangelho de Mateus, quando falou de rezar muito, sem o envolvimento do coração. O mecanismo do dano é sutil. A pessoa se sente bem por ter cumprido o terço, mas construiu um hábito de ausência. Ela está presente fisicamente e ausente espiritualmente. É como um marido que chega em casa todo dia no horário, senta à mesa, come, assiste televisão, mas nunca olha nos olhos da esposa. Ele está lá, mas não está presente. O casamento existe, mas a comunhão foi embora. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no capítulo 22 de O Caminho da Perfeição que a oração vocal rezada sem recolhimento interior não é oração. Ela afirmou que preferia uma pessoa que rezasse uma única Ave Maria, com atenção plena, a outra que rezasse 1000 com a mente dispersa. Não é rigorismo, é compaixão com o tempo da pessoa que reza. Eu confesso que aos 27 anos, no seminário, rezava o terço completo em 12 minutos e sentia orgulho disso. Um padre mais velho me parou um dia e disse: Jonas, você não está rezando o terço, você está correndo uma maratona de palavras. Essa frase mudou minha vida de oração, e eu a ofereço a você hoje, com o mesmo cuidado com que ele me ofereceu. A instrução aqui é contraintuitiva. Não vou te pedir para rezar mais devagar o terço inteiro. Vou te pedir algo menor e mais poderoso. Escolha um único mistério, não os 5, apenas um, e antes de rezar as 10 Ave-Marias daquele mistério, leia a cena do Evangelho correspondente por 1 minuto. Se for o mistério da agonia no horto, imagine Jesus suando sangue no jardim. Só então comece as Ave-Marias daquele mistério, com essa imagem na mente. Isso não alonga o terço de forma pesada, alonga a presença. Quem faz isso por 7 dias seguidos, relata que o terço inteiro muda de qualidade, não só aquele mistério. Alguém vai pensar, mas eu rezo o terço há 40 anos, não posso começar a fazer diferente agora? Pode e deve. Santa Teresa de Ávila começou sua reforma interior aos 40 anos, depois de 2 décadas de vida religiosa. A fidelidade passada não é perdida, ela é o fundamento. O que estamos fazendo agora é construir sobre esse fundamento com mais cuidado. Quando Dona Conceição me contou que rezava o terço antes do café e terminava às vezes sem saber bem o que havia rezado, eu reconheci a pressa devota. Não porque ela fosse negligente, porque ela havia rezado tanto que o terço havia ficado automático. E o automático na oração é onde o coração para de participar. Há uma esperança concreta aqui. O hábito que levou anos para se formar pode começar a mudar com um único mistério contemplado com atenção. Só um, hoje à noite. Agora chegamos ao que eu prometi no início. A terceira revelação é a mais importante e é também a mais difícil de ouvir, especialmente para quem reza há muito tempo. Mas preciso te dizer porque é a única que vai te libertar de verdade. Eu chamo essa revelação de o terço de gerência. Antes de entrar no mecanismo, quero te mostrar 5 sinais, não para te julgar, para que você possa se reconhecer com honestidade.
Ouça cada um com cuidado. O primeiro sinal é este: você reza o terço pelo mesmo pedido há mais de 2 anos, e quando ele não é atendido, sente uma tristeza que vai além da decepção. Sente que Deus não está ouvindo você especificamente, não os outros, você. O segundo sinal: quando alguém sugere que talvez Deus tenha outro plano para a situação pela qual você reza, você sente uma resistência interior imediata, não apenas tristeza, algo parecido com raiva. O terceiro sinal: você já condicionou sua paz interior à resposta de Deus. Quando meu filho voltar, aí eu vou ficar bem. Enquanto isso, você carrega uma tensão constante que nem o terço dissolve. O quarto sinal: você reza com fervor, mas termina a oração mais pesada do que começou, como se a oração abrisse a dor em vez de aliviá-la, porque durante o terço você revive o problema em vez de entregá-lo. E o quinto sinal: esse é o mais sutil e o mais corajoso de dizer em voz alta. Você tem medo de rezar, seja feita a tua vontade com sinceridade, porque no fundo teme que a vontade de Deus seja diferente do que você pediu. E essa possibilidade parece insuportável. Você diz as palavras, mas tem medo de querer dizer de verdade. E Deus ouve as duas coisas. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Existe uma forma de rezar o terço que parece entrega, mas na verdade é controle disfarçado de oração. Acontece quando a pessoa reza pedindo uma coisa específica, que o filho volte à igreja, que a neta se cure, que a família se reconcilie, mas na verdade está apresentando a Deus o resultado que ela já decidiu que é o correto e pedindo que ele o execute. Não é oração de fé, é oração de gerência. O mecanismo espiritual do bloqueio é esse: a vontade própria que não foi solta ocupa o espaço onde a graça deveria entrar. É como tentar encher um copo que ainda está cheio de outra coisa. A água nova não cabe, não porque Deus recusou, mas porque o copo ainda estava cheio da nossa decisão sobre como as coisas deveriam ser. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II em 2000 e autora do Diário da Misericórdia Divina, registrou que Jesus lhe disse: "A alma que não abandona sua vontade nas minhas mãos nunca experimenta a paz verdadeira, porque sua oração pede minha ajuda, mas recusa minha soberania. Pede ajuda, mas recusa soberania." Essa é a tensão que não dissolve. Essa é a oração que fica no teto. A instrução desta revelação é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Ao terminar o último mistério de cada dezena, antes de passar para a próxima, acrescente esta frase em voz baixa: "Senhor, eu ofereço este pedido e solto o resultado nas suas mãos. Confio que o Senhor sabe o que minha família precisa melhor do que eu." Não é resignação, é a oração mais poderosa que existe, porque é a única que cria espaço para Deus agir além dos limites da nossa imaginação. Alguém vai pensar: "Mas se eu soltar, é como se eu desistisse do meu filho." Não. Soltar a vontade própria não é desistir do pedido, é desistir do controle do resultado. Você continua pedindo, você continua acreditando, mas para de segurar o braço de Deus e começa a caminhar ao lado dele. É a diferença entre puxar alguém pela mão com força e andar de mãos dadas com liberdade. Agora vou te dar as 5 instruções práticas para levar para casa hoje. A primeira: antes de rezar o Creio em Deus Pai, diga em voz alta o nome da pessoa pela qual você está rezando e o que você está pedindo. Um nome, uma frase, 15 segundos. Isso orienta a graça. A segunda: escolha um único mistério por dia e leia a cena do Evangelho correspondente por 1 minuto antes das Ave-Marias daquele mistério. Não precisa ser bonito, precisa ser presente.
Quando você faz isso, você não está rezando sobre o mistério, você está dentro dele. A terceira instrução, e esta é contraintuitiva. Se você sentir a mente vagar durante o terço, não recomeça a dezena. Pare, respire e diga apenas: Maria, me ajuda a estar aqui. 3 palavras. Isso não interrompe a oração, renova ela. A interrupção honesta vale mais do que a continuação automática. A quarta instrução, uma vez por semana, no lugar de uma dezena do terço, fique em silêncio por 2 minutos com o terço nas mãos. Sem dizer nada, apenas segure e ofereça. A tradição contemplativa da Igreja ensina que o silêncio dentro da oração não é vazio, é escuta. E Deus fala no silêncio que a gente deixa existir. A quinta instrução, esta é a mais difícil e a mais necessária. Uma vez por semana, ao terminar o terço, diga estas palavras com sinceridade: Senhor, eu confio no seu plano para a minha família, mesmo que eu não entenda, mesmo que demore, mesmo que seja diferente do que eu pedi. Não como resignação, como ato de fé adulta. A fé que diz, eu aceito, é mais madura do que a fé que diz, eu exijo. E é essa fé que move montanhas, porque ela não está segurando a montanha no lugar enquanto pede para Deus mover. Agora deixa eu te contar como a história de Dona Conceição terminou. Pelo menos a parte que ela me contou. 3 semanas depois de conversarmos sobre as 3 revelações, especialmente sobre o ato de soltar o resultado, ela voltou para me procurar depois da missa de sábado. Me disse assim: Padre Jonas, o terço mudou. Eu choro menos durante a oração e fico mais em paz depois. Antes, eu saía do terço mais pesada do que entrei. O Gilmar ainda não voltou. Ela foi clara nisso. Mas ela também disse algo que ficou comigo. Agora eu confio. Antes eu só pedia. Tem diferença. Tem diferença. Essa frase é o coração desse vídeo inteiro. Dona Conceição continua rezando às 6 da manhã, na cozinha, com o terço de plástico branco com fio azul ganho na primeira comunhão do Gilmar. Ela continua olhando para a foto do menino de 12 anos de terno na crisma. Mas agora ela termina a oração com as mãos abertas, não fechadas. E Paz, diferente de antes, fica na cozinha com ela depois que o terço termina. O problema nunca foi a fidelidade de Dona Conceição, nunca foi a fidelidade sua. O problema foi o que a gente carrega dentro quando começa a rezar. E isso pode mudar hoje. Na próxima vez que você pegar o terço, se a história de Dona Conceição tocou você, se você se reconheceu naquela frase dela, minha oração fica no teto e não vai a lugar nenhum, então você sabe que esse conteúdo não é entretenimento, é o que a gente carrega de joelhos. Se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal agora. Toda semana tem uma conversa como essa, simples, honesta, sem complicação. E se esse vídeo foi verdadeiro para você, compartilha com alguém que também reza e também se pergunta por que nada muda. Às vezes, a maior caridade que a gente faz é levar a luz que recebeu para quem ainda está no escuro. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Mãe de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Você sabe os nomes que cada um desses corações carrega. Você sabe o cansaço de quem reza há anos e ainda espera. Você sabe o amor de quem pega o terço todo dia de manhã, antes do café, antes de qualquer coisa, porque o amor por um filho não tem hora e não tem descanso. Mãe, apresentamos a você hoje cada nome que foi dito em voz alta antes do creio, cada filho afastado, cada neto que ainda não conhece a fé, cada família que está esperando uma reconciliação que parece não vir. Pedimos não que a tua vontade seja a nossa vontade.
Pedimos coragem para que a nossa vontade se abra para a tua. Pedimos a paz que passa o entendimento, a paz que não depende de o Gilmar ligar amanhã, a paz que já está disponível hoje para quem solta o resultado nas mãos de Deus. Agradecemos de antemão porque o amor que colocou a oração nesse coração é o mesmo amor que não vai desperdiçar nenhuma Ave Maria rezada com sinceridade. Nenhuma, nem nos últimos 40 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.